Hello, meus queridos e meus abençoados irmãos. Em espírito, somos irmãos. Nascemos antes que o mundo existisse, você sabe disso? Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos, amados, todos muito bem-vindos aqui da nossa plataforma, aqui do nosso canal do YouTube. Que prazer, que alegria imensa, estamos juntos mais uma vez. Hoje é dia 15. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, estamos aqui a 11 horas e mais 51 minutinhos, 11h51 da matina, que maravilha! Um abraço carinhoso aí para todos. Meus irmãos, hoje vamos fazer mais um conteúdo, vamos subir mais um conteúdo aí para a plataforma, para trazer um conhecimento. Aliás, o tema hoje é pensamento versus conhecimento, pensamento versus conhecimento. E eu estou trazendo esse conteúdo, meus queridos, porque eu recebo assim comentários de algumas pessoas, e algumas pessoas também até ligam para mim dizendo assim: o seu pensamento é igual ao meu, eu penso igual ao senhor. E eu quero dizer que eu não estou pensando coisa nenhuma, ok? Pensamento versus conhecimento. Por que então? Porque o meu pensamento pode estar errado, né? Eu posso estar pensando um negócio, mas pode não ser aquilo, é apenas o meu pensamento. Mas o meu conhecimento é a certeza de que isto é assim. Então eu não tenho nenhum pensamento, eu não penso nada, eu tenho conhecimento. O que eu trago para os amados aqui é conhecimento para edificar você que é um ser perfeito, um espírito justo e feito perfeito, para você estar edificado. Bem, eu sou o J. Fernandes, estou em Jaboatão dos Guararapes para os amados no Brasil e no mundo, através aqui da nossa plataforma do YouTube. Abençoado, é importante isso aí para você? Esse tema deve ser importante, né? Pensamentos versus conhecimento. Bem, eu pensava algumas coisas, mas hoje eu vou aprender que não é o meu pensamento. Porque eu posso estar pensando uma coisa, mas esse pensamento pode estar errado. Mas se eu tiver conhecimento sobre a tal coisa, aí não é mais um pensamento, aí é um conhecimento. E eu tendo conhecimento, é certo que isso é dessa maneira. Mesmo que alguém não entenda, mesmo que alguém não compreenda, mesmo que alguém não dê o seu aval, mesmo que alguém não deixe lá o seu like, mas é o conhecimento. Isso é assim, abençoado. Isso é assim. Bem, eu quero mandar um abraço aqui a todos os meus assinantes. Eu tenho aqui 1.500 assinantes no nosso canal. Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas e dizer que você ainda não é assinante, se assine lá, certo? É muito simples para você entrar no nosso canal, para você assinar o nosso canal, né? Você não paga nada, você não paga nada, é só você se inscrever no nosso canal lá, né? Clicar lá no inscrever-se, né? Inscreva-se, pronto, e você coloca lá o sininho na versão todas, porque aí você não perde nenhum conteúdo nosso, para você é de graça, mas para o canal é muito importante. E deixe também o seu like, porque o seu like vai fazer o YouTube enviar para outras pessoas que ainda não estão alcançando o nosso trabalho. Bem, fazendo assim, eu quero somente aqui ler um conteúdo aqui, um depoimento que um abençoado mandou para mim. Porque esse depoimento aqui vai fazer com que haja mais empenho da minha parte e saber com os amados como é importante, como as pessoas se sentem tão importantes com o nosso trabalho aqui na plataforma. Por isso, mais uma vez, deixa o seu like. Olha o que esse abençoado disse aqui, olha, é o Marinaldo Elvis, Marinado Elvis. Ele diz assim, tem aqui, para discernir mais, ele sabe que é ele mesmo, não, ele vai saber, né? Tem assim, @Marinado Elvis 4551, @Marinado Elvis 4551. Ele diz assim, glória a Deus, irmão J. Fernandes, muitas saudades, olha só, essa saudade. Segundo ele, eu estou fazendo menos vídeo hoje, né? Hoje eu estou subindo menos conteúdo para a plataforma. Aí ele diz assim, eu estou com muita saudade, meu amado. Ele diz assim, por favor, não desapareça mais. Para ele, assim, 15 dias que eu fico sem botar um conteúdo, já desapareci do radar, né? Não, meu querido, não desapareça mais. Aí ele diz assim, viva a pátria celestial. Essa é uma saudação dele, né? Viva o evangelho eterno. É eterno, né? Enquanto a pessoa viver, o evangelho é eterno para ela, porque ela está vivendo a eternidade. Viva Deus em nós. Isso, eu gostei. Deus em você. Deus em nós. Deus na humanidade, abençoado. Deus não está lá no monte.
Deus não está em lugar nenhum, Deus está em você. Foi assim que ele planejou, foi assim que ele executou e é assim que ele vive hoje. Deus vive em você. Isso é um conhecimento, isso não é o meu pensamento. Isso é um conhecimento abençoado. Então vamos voltar aqui para o que interessa, né? Forte abraço aí para o Marinaldo Elvis, né? E receba o carinho desse abençoado aqui, certo? Se sinta amado e se sinta privilegiado por ter nos encontrado aqui no YouTube. Porque eu digo, meu conteúdo é diferente de todos os demais. Eu tenho muitos amados aqui, né? Tem um amado ali de João Pessoa, que é o Júlio Chave. Eu tenho o André Pimentel. Aliás, falando o nome dele, vai um abraço apertado e amado e amigável, né? Cordial para todos esses abençoados. O Júlio Chave, que está em Campina Grande, lá no Rio de Janeiro, eu tenho lá o André Pimentel, meu amigo André Pimentel. Eu tenho o Geraldo de Moraes, meu amigo Geraldo de Moraes. Eu tenho lá o... eu não cito o nome agora, eu esqueci, mas tem muitos aí da Graça Sobre Graça, que é, né? Acho que é o André da Graça Sobre Graça. Eu tenho o Pedro Kelly, né? Do Reconciliado em Cristo. Tem aí mais alguns abençoados. Eu tenho Santo André aqui, o Marcos Come, do MGA, certo? Então um abraço para todos esses abençoados, mas cada um tem o seu conteúdo, cada um tem o seu jeito, cada um recebeu algo, cada um despertou algo nele, né? O Eterno que habita em nós tem todas as informações e ele dá a cada um o que ele quer que cada um fale. Aliás, ele fala pela boca do vaso, né? Do avatar, que é o Fernandes, que é o André, que é o Júlio Chave, que é o Geraldo de Moraes, que é o Pedro Kelly, e isso assim sucessivamente, fala pela sua boca. Você é um microfone e quem fala é o papai em você. Entende isso? Viva Deus em nós, disse ele. Deus em você, abençoado. Olha que conhecimento, olha que conteúdo. Por isso que eu quis trazer aqui o nome desse abençoado e o que ele escreveu com saudade, né? Com saudade. E dizendo, viva a pátria celestial, viva, nós estamos na pátria celestial, abençoado. Nós estamos vivendo a nova Jerusalém. A Jerusalém celestial não é física que podemos tocar. É o lugar dos espíritos, é o lugar do papai, residir em você. Nós já somos um ser perfeito no papai, vivendo a pátria celestial, vivendo o evangelho eterno, vivendo a nova Jerusalém, vivendo a vida eterna. Entende isso? Então viva a pátria celestial, viva o evangelho eterno, disse ele. Viva o evangelho eterno e viva Deus em cada um de nós. Isso merece um like, abençoado. Só isso aqui merece todos os likes do mundo. Todos os likes do mundo. Então vamos lá. Agora sim, agora vamos para o conhecimento versus o quê? Versus pensamento. Pensamento versus conhecimento, abençoado. Como eu citei no início, o meu pensamento, que algum abençoado fala assim, eu penso igual o senhor. Aí tem uma filó, né? Sabe daquela filó da televisão? Eu não vou dizer, porque a pessoa pode se sentir diminuído. Não, estou diminuindo você não, abençoado. Você é um ser perfeito. Ninguém te diminui, ninguém aumenta você. Você é o que você é. Eu sou o que eu sou. Você é o eu sou. Não estou te diminuindo, mas o jeito de você ainda entender as coisas é que a Filó dizia assim, né? Ô coitado, né? Lembra disso? Ô coitado. Eu não estou pensando nada não, abençoado. Isso não é um pensamento meu não. Isso é um conhecimento. Porque o meu pensamento pode estar errado. Se eu estiver pensando e falando o que eu penso, pode estar errado, abençoado. E qualquer um, se você fala o que você... eu pensei que era assim. Você pensou que era assim, você não conhecia de fato e de verdade. Não estou falando só do evangelho, não. Estou falando só das coisas espirituais, não. Não estou falando só das coisas bíblicas, não. Estou falando do dia a dia. Aliás, o que eu prego, o que eu ensino aqui é um viver diário. É para você aplicar no dia a dia e ter resultados. Porque tem um abençoado, muito abençoado meu, eu ainda não vi ele face a face, e ele disse assim uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ele disse uma coisa que eu fiquei pensando, ele falou assim, a gente só está esperando o dia chegar para essa vida, nada mais, né, amado? Olha, aí eu fico triste, sabe? Porque não é isso, esse não é o conhecimento. Isso não é o projeto do papai. Não, eu nasci, agora só estou esperando morrer. Mas quem falou isso?
E a minha missão aqui para cumprir? E o meu papel aqui? É a minha missão de vida. Será que essa pessoa que pensa assim já encontrou a missão de vida dela? Será que agora é só esperar morrer e pronto? Veio aqui para quê? Fazer o que aqui? Então veja que pensamento, né? Mas é um abençoado, tremendo abençoado. É. Não. Você veio aqui para viver o melhor. O melhor desse mundo é seu. O melhor é seu. Mas infelizmente as informações que fizeram você acessar é que você é pobre, miserável, desgraçado, segue nu. Sabe? E eu vejo muitas pessoas que estão nesse plano de graça, mas que vive como se não tivesse. O linguajar, o jeito dele falar é como se não tivesse. Abençoado. Será se você não está vivendo uma religião, dizendo que está em graça, mas vivendo uma religião? Olha, não é só esperar morrer agora para ir para o céu. Mas será se isso não virou uma religião dentro da pessoa? Será se ele não trocou de religião? Eu acho que ele trocou de religião. Não, abençoado, isso não é pensamento não. Isso não é o meu pensamento não, eu não penso nada não. Porque o meu pensamento pode estar errado. Mas o conhecimento da verdade, aí me dá certeza que isso é assim. Ainda que alguém não aplauda, ainda que alguém não deixe o like, ainda que alguém xingue, ainda que alguém diga o que ele quiser dizer, mas eu sei que isso é assim. Entende? Eu sei que isso é assim. Um dia, Yalcha, né? Ele disse assim, olha, vocês são que nem criança. Toca flauta nas praças, vocês não dançam. Conta-se lamentação, ou conta história de mal-assombrado e vocês não têm medo. Aí ele completou dizendo, João Batista era diferente, ele nem comia nem bebia e vocês diziam que tinha demônio. Aí vem o filho do homem se referindo a ele, comendo e bebendo, e vocês dizem que tem demônio. Aliás, que pensamento vocês têm? Então, qual é o pensamento de vocês? Não é? Então, quando se conhece a verdade, não é mais um pensamento, é o conhecimento da verdade. Então, isso é assim, abençoado. Isso é assim. Isso é assim. E conhecereis a verdade. João, vamos ver João 8,32. Livro histórico de João 8,32. Quando eu falo livro histórico de João, é porque na época dos acontecimentos, João nunca foi nem Novo Testamento, nem Evangelho. Então ele sempre foi um livro histórico. Ele conta a história do Nazareno. Tanto ele que nem os três companheiros dele, né? O Lucas, o Marcos e o Mateus. Esses 4 livros sempre foram um livro histórico que contou a história do Nazareno. Como o Ato dos Apóstolos. Contou a história dos apóstolos. Isso nunca foi Novo Testamento e nunca foi Evangelho. Entende isso? Então, mas hoje, nos dias de hoje, toda a Bíblia é um livro histórico, porque ela já se cumpriu. E se alguém não concorda e não deixa o like por conta disso, eu sei que isso é assim, abençoado. Eu tenho conhecimento disso. E não é um pensamento meu não, é um conhecimento. Então ele disse lá, Yalcha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há uma verdade que torna as pessoas que conhecer ela liberto, livre. Livre é livre, abençoado. Livre é livre. Aí alguém fala assim, mas será que isso não é uma opção para pecar? Olha, não existe mais uma maneira do homem pecar. Não tem mais uma opção do homem pecar, abençoado. Porque a opção do homem pecar foi tirada. A opção do homem pecar era a lei de Moisés, e isso foi tirado do meio. Então o homem não peca mais. Isso é conhecimento, isso não é um pensamento, é conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade nos torna livre. Eu conheci a verdade há 5 anos, e essa verdade me tornou livre. Aí alguém já diz assim, quer dizer que eu posso trair minha esposa. E eu te pergunto, isso é ser livre ou ser escravo da carne?
Isso não é ser livre não, abençoado, isso é ser escravo. Entende isso? Mas vamos lá. Então, que verdade é essa? Que verdade é essa? Essa verdade afirmada por Yahshua, pelo Nazareno, pelo mensageiro, já estava escrito antes dele, por um profeta. O profeta Abacuque citou essa palavra no seu livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 14. Olha o que está escrito lá. Porque a terra, ou toda a terra, se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então ele já profetizou nos dias dele que ia haver um tempo que esse conhecimento ia se encher, a terra ia se encher desse conhecimento. A terra é as pessoas, os habitantes dela. Olha, eu posso dizer uma coisa a você, abençoado. Com os olhos do papai ativo em mim, com a mente, com a minha consciência desperta, com os olhos do entendimento iluminado, eu vejo uma mudança já radical no universo. Porque os seres iluminados que vão despertar todo o planeta Terra já estão em evidência. Já estão em evidência. E cada palavra que você cita sendo livre, cada palavra que você cita sendo liberto, cada palavra que você cita tendo os olhos iluminados, não é uma palavra de, como é que se chama? Do amanhã. Porque lá na tua pátria, na nossa pátria, não existe um amanhã. Lá vivemos no hoje, no agora. Então isso é um despertar glorioso, abençoado. Por exemplo, deixa eu te dar uma palhinha aqui. O Brasil, eu não marquei isso, eu lembrei disso agora, então eu não trouxe as datas. Mas até uma certa data, o Brasil era o país do futebol. O mundo, porque não era dizer, mas ainda mas não. Na época que o Brasil era um país do futebol, o mundo respeitava o Brasil pelo futebol. Eu te pergunto, respeita mais? Ele deixou de ser o país do futebol. Deixa eu te dizer uma coisa, o Brasil não é mais o país do carnaval. Não é. Mas alguém pode me dizer, o carnaval ainda é muito forte no Brasil. Sim, eu sei que é. Mas o mundo não é mais respeitado pelo país do carnaval. Não é. Porque carnaval hoje tem em todo mundo. A pessoa vem pro Brasil porque ele gosta do clima do Brasil. O Brasil é um país tropical e ele tem condições de viajar e ele aproveita essa data para viajar. Mas lá no país dele tem carnaval hoje. O Brasil hoje, abençoado, quem tem os olhos aí bem iluminados, o entendimento bem desperto, vai entender o que eu estou dizendo. A fome no mundo, principalmente no Brasil, vai acabar. Sabe, o círculo dos candidatos, dos políticos, que não tem entendimento, está chegando ao fim. O Brasil é respeitado no mundo inteiro, me diz por quê? Ou por que setor? Já foi respeitado pelo carnaval, já foi respeitado pelo futebol, agora é respeitado pelo agro. O Brasil é o país do agro. O Brasil é o país que daqui a um tempo, quando mudar esse ciclo de político, que vai entrar político com a mente iluminada, a fome já acabou no país. Sabe por quê? Porque espiritualmente tu é filho do céu, vamos dizer assim, tu és filho do céu espiritual. Mas material tu é filho da terra. E a terra é mãe do teu avatar. E a mãe produz leite para dar para o filho. A mãe pode alimentar o filho. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Quando o círculo dos políticos, eu não quero dizer corrupto, ele se corrompeu pelo sistema. Quando entrar o ciclo do político, dos olhos iluminados, a fome no Brasil acabou. Entende? O Brasil hoje é o país do agro. É o país que produz mais comida, carne e grão. É o Brasil. Entenda isso.
Então, esse conhecimento eu já tenho, esse conhecimento muitas pessoas já têm. Então, quando você fala uma palavra no agora, no hoje, entende? Essa palavra está gerando condições melhor, melhor e melhor. Quando você deixa de dizer eu terei saúde para dizer eu sou saudável, no hoje, no agora, quando você se torna aquilo que você é, quando você acredita naquilo que você é, um ser perfeito, sem defeito, um Deus, você não fala para o amanhã, porque o amanhã não existe, você fala para o hoje, você fala para o agora, você traz da quinta dimensão que tudo é formado no agora, no hoje, no já. Você lembra aquele lá é quase que não um provérbio que a pessoa fala, Deus é o Deus de já, pronto, você é um Deus de hoje, do agora. Então você deixa de falar como uma profecia para o amanhã, você fala uma verdade no hoje, no agora, em você. E isso está mudando o mundo. Por isso eu digo, os seres iluminados que vão iluminar o planeta já estão em evidência. E você é um dos tais, abençoado. Você é um dos tais. Acredite nisso. Vamos lá. Agora eu quero ler com você o que está escrito no Evangelho que Paulo escreveu, a segunda carta de Coríntios, no capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. 2 Coríntios 12, 16. Olha o que está escrito. Tenho, pois, tal confiança. Tendo, pois, tal confiança, usamos de muita ousadia no falar. Está vendo que uma pessoa desperta, ela tem ousadia no falar? No hoje. Lembra do Lázaro? Quando o Yaucha chegou na casa, que ele disse, teu irmão vai ressuscitar? Aí disseram, sim, nos últimos dias. Ele falou, não, agora, hoje, é agora. Entende? Uma coisa é eu acreditar que amanhã eu vou ter saúde, outra coisa é eu acreditar que eu sou saudável, que eu não sou doente, que eu já tenho saúde agora. Os despertos, os de mente iluminada, aqueles que foram despertos, que teve uma expansão consciencial, eles não falam para o amanhã, eles falam para o hoje, para o agora, porque eles já estão na quinta dimensão, eles já estão na Nova Jerusalém, eles estão cientes do que ele é. Eu digo que na Bíblia não tem lugar nenhum na Bíblia dizendo que Jesus é a luz do mundo. Isso não existe, abençoado, isso é um engano da religião. O que está escrito na Bíblia é que Jesus disse, eu sou. Olha, ele estava consciente de ser. Então ele era um ser consciente do que ele era. Eu sou a luz do mundo. Mas lá não está escrito assim, Jesus é a luz do mundo. Não, não. Ele assumiu, ele estava consciente de ser. Então ele declarou, eu sou a luz do mundo. Um ser desperto não fala para o amanhã, fala para o hoje, fala para o agora. E esses seres iluminados já estão em evidência. E o mundo está despertando. Entende isso? Tendo, pois, tal confiança, temos muita ousadia no falar. Aí o 13. E não somos como Moisés. Não somos como Moisés, abençoado. Não, 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 não. Se você ainda está em Moisés, está no Velho Testamento, hoje é o dia de você dar um salto de consciência. É de você se despir disso aí, jogar para trás essa velha coisa que não existe mais e entrar no hoje, no agora. Não somos como Moisés, que colocava véu sobre a face, escondia a verdadeira imagem, iludia o povo dele. Nós não somos assim, não. Isso é um pensamento meu, abençoado, ou isso está escrito na sua Bíblia? Será que é eu que penso assim, ou eu conheço isso a fundo? Nós não somos como Moisés, que colocava véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem fielmente, firmemente
para o fim daquilo que era transitório. Aquilo estava se acabando, abençoado. E ele queria esconder isso. Aquilo estava no fim. E hoje, eles não querem que você conheça essa verdade. Isso é uma verdade, que o fim daquilo já chegou na cruz. E você está enganado até hoje. Estão te enganando até hoje. Até hoje estão te enganando. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Por quê? Porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Ou seja, quando a pessoa ensina o Velho Testamento como regra de fé, o véu se levanta e cobre o entendimento dele. O mesmo véu de Moisés, que enganou aquele povo, que não deixou ele ver que aquele final daquele pacto estava chegando, o mesmo véu se levanta na lição de Moisés. Quando é lido o Velho Testamento, esse véu se levanta para você não ver a verdade, não conhecer a verdade. Está escrito. Eu não estou pensando nada, nem estou inventando. Está escrito, é só ler. Lê aí. Até o dia de hoje, o mesmo véu, o mesmo, não é outro não, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Quando lê o Velho Testamento, irmãos, sábado do jejum. Entende? Irmãos, a vigília no monte. O véu se levanta e você não conhece a verdade nunca. Entende? Na lição do Velho Testamento. O qual foi abolido por Cristo. Cristo aboliu, irmão. Cristo tirou. Cristo deu fim a isso. Mas eles continuam lendo essa lição, ensinando isso como uma regra de fé, e você nunca vai conhecer a verdade. Porque o véu se levanta. Isso não é o meu pensamento, não, abençoado. Isso é um conhecimento. Por favor, não faça esse cachorro latir agora, tá? Entende isso, abençoado? Versículo 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando é lida a lição de Moisés, quando é lida a lição do Novo Testamento para aplicar na vida da pessoa, o véu está posto no entendimento. O coração não é esse negócio de sangue não, tá? É o entendimento, é o entendimento do abençoado. Ele já é um abençoado com entendimento coberto pelo véu de Moisés, ensinado nas sinagogas de hoje. Aí é uma dó, né? Dá dó. Mas os seres que estão iluminando o universo já estão em evidência. E você, abençoado aí, fique muito feliz, tá? Versículo 16. Mas quando se convertem ao Senhor, essa palavra de se converter ao Senhor, colocaram aqui errado. Porque ele usa esse... Aí Paulo diz que tem que se converter. Aí venha para cá, para frente, receber a oração e se batizar nas águas. Essa palavra está errada. Lá no original tem que converter não. Isso é de propósito. Colocaram isso aqui de propósito. Aí a palavra certa, qual seria, Jota? A palavra é assim, mas quando alguém vem para o Senhor, vem, então o véu é tirado. O véu aí é tirado. Quando alguém vem, eu recebo aqui depoimento de pessoas que dizem assim, quando eu vi o seu ensinamento, quando eu vi o seu conhecimento sendo ensinado,
Eu vim para a nova aliança, eu vim para o novo pacto, eu vim para o evangelho eterno. Entende isso? Aí hoje eu entendo, eu sei quem sou eu. Hoje eu não preciso ir mais lá fazer voto. Então o véu foi tirado. Quando alguém se propõe a aprender, a ouvir o evangelho eterno, o véu é tirado. Mas quando alguém resiste, ele fica lá no ensinamento de Moisés. Vamos dizer o ensinamento de Moisés porque o Eterno deu para ele. E rejeita o ensinamento de Paulo que o Eterno deu para ele. Você entende isso, abençoado? E como era feito essa mudança? O que eu hoje tenho que fazer para vir para Cristo? O tempo de Cristo já passou, mas o evangelho eterno continua. Vamos lá, posso vir? Pode sim, claro que pode. Vamos ler aqui Romanos capítulo 4. Eu só queria mesmo... Não, Romanos 7, de 1 a 4. Romanos 7, do 1 ao 4. Diz assim, olha o que está escrito aqui. Isso aqui Paulo escreveu para os romanos que entendiam o que era o pacto de Moisés. E ele começa dizendo assim no 1. Não sabeis vós, irmãos, pois eu falo aos que sabem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Vocês sabem disso. Eu não estou falando para o gentio que não conhece a lei. Eu estou falando isso aqui para quem conhece o que é a lei. E a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo da vida dele. Enquanto ele viver, mas esse homem aqui era o homem da lei, o homem judeu. Não era o gentio não, que o gentio nunca tiveram lei não, nunca tiveram domínio de lei nenhuma não. Enquanto o judeu viver, a lei tem domínio sobre ele. Aí diz assim, versículo 2, porque a mulher, ele está fazendo um comparativo aqui, entre Cristo e a igreja no tempo dele, a mulher e o marido. Ele não está aconselhando casal não. Aqui não tem aconselhamento de casal não, tá? A gente aqui pega para o Espírito e o Espírito sabe o que fazer. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então o marido morrendo, ela está livre, acabou o compromisso. Ela fica livre para fazer o que ela quer. Ele está fazendo uma comparação entre Cristo e a igreja, comparando com um casamento. Entende? Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem, se for de outro marido. Então ela é chamada adúltera se ela for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, isso é quem entende da lei. A lei procedia assim. Na lei, o judeu era casado e a mulher era obrigada a ele enquanto ele vivesse. Depois que ele morresse, então a mulher podia casar com quem quisesse, porque não tinha mais problema nenhum. Não era mais adúltera, o marido morreu, ela estava livre. Agora no 4 ele diz assim, assim meus irmãos, aí ele traz isso para os irmãos, para a igreja do tempo dele, presta atenção nisso. Assim meus irmãos, também vós, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo era o Nazareno, o Yahusha, o mensageiro. Quando ele foi para a cruz, que ele morreu, ali eles também morreram por esse corpo. E agora está livre. Livre de quê? Da lei de Moisés. Olha, pelo corpo de Cristo, para que sejas de outro.
Então o que a pessoa tem que fazer hoje? Ser de outro e não de Moisés. Ser de outro e não do Nazareno. O Nazareno, aquele corpo morreu. Tu estás morto pelo corpo de Cristo que morreu. Ele era considerado um marido, mas agora está morto. Ele é um marido morto. Ou seja, o Nazareno é um marido morto. O Evangelho diz que Jesus de Nazaré é um marido morto. Aí esse negócio, ai Jesus, venha cá. É um marido morto. Agora, se alguém não deixar o like por conta disso, se alguém não concordar comigo, isso não é o meu pensamento. Isso é a verdade, abençoado. E isso é assim. Esconderam da humanidade. Mas os seres em evidência já estão, os seres iluminados, os seres de luz já estão em evidência. Entende? Ser iluminado era aquele povo de lá. Você já veio como um ser de luz. Você é uma consciência de luz. Chamamos de espírito, mas espírito é sinônimo. Você é uma consciência que está dando vida a essa matéria. E essa consciência é uma consciência iluminada. Então você é o eu sou. Você é. E você não deve, você iluminado não fala para o amanhã, fala para hoje, agora, é seu. Não é pedindo, é seu. Você não pede mais nada a ninguém, é seu por direito. É seu por direito de nascença. Você nasceu aqui, tudo é seu, tudo é nosso, já disse o apóstolo Paulo, tudo é nosso. Para que vocês sejam de outro. De quem? De quem? A pergunta. Terminando o resto. Daquele que ressuscitou dentre os mortos. E quem ressuscitou? Cristo. A fim de que produzimos frutos para Deus, para o Criador. Entende? A gente não cuida muito da gente mesmo, mas sabendo que eu sou Deus, olha o que eu vou dizer a você. Eu tendo a ciência que eu sou um Deus, que eu tenho essa ciência, e que quando eu estava lá, eu dava o dízimo para Deus, agora eu devo dar o dízimo para mim mesmo. Se você começar a dar o dízimo para você mesmo, abrir uma poupança e começar a dar o dízimo para você, daqui a 5 anos, quanto não tem lá? Alguém fala assim, mas eu não concordo. Pronto, isso aí é o seu pensamento, não é o conhecimento. Você não tem um conhecimento ainda. Aí isso não vai mudar. Isso não vai mudar, me mudar, porque eu sou o que eu sou. Você tem que ser o que você é. Compreende isso, abençoado? Vamos lá, vamos crescer. Vamos crescer. Olha, e quando o véu é tirado? Quando é que o véu é tirado? É uma pergunta, vamos fazer essa pergunta. E quando o véu é tirado? Então você entende isso aqui, ó. Quando o véu é tirado, quando você vem para Cristo, quando você abandona o morto, quando você abandona o Moisés, quando você abandona o velho pacto e você se une ao novo pacto, você se integra ao novo pacto, então o véu é tirado. E quando o véu é tirado, você entende isso aqui. Olha o que é isso aqui. Gálatas 5, 18 a 21. Evangelho aos Gálatas 5 a 21. Vamos ler. Gálatas 5, do 18 ao 21. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Vamos entender isso aqui, abençoado? Vamos entender isso aqui. Ser guiado pelo Espírito, lá no sistema, é ouvir uma vozinha, né? Ou não beber, não fumar,
não roubar, não matar. É isso. Lá é isso, meus amigos. Ser guiado pelo Espírito não é nada disso. Então pode fazer isso. Eu não sei por que as pessoas têm dentro desse negócio de pode fazer. Eu não sei por quê. Eu acho que eles estão a fim de fazer. Se está a fim de fazer, vai lá e faz. E se dá mal, e se lasca lá, e o problema é seu. Eu não sei por que as pessoas têm esse negócio. Então pode fazer isso. Eu acho que deve estar a fim de fazer, porque é isso que está dentro de você, porque é isso que você falou, o que a boca fala, o que é que acontece? Está cheio lá dentro, está cheio, né? Entende? Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pelo novo pacto. Ser guiado pela carne é ser guiado pelo pacto antigo, pelo pacto de Moisés, que é o pacto de carne. Entende? A aliança que foi dada a Moisés era a aliança da carne. Por isso que tinha as cerimônias, o jejum, as buscas, a circuncisão, entende? Os arrependimentos. Agora o novo pacto é o pacto dos espíritos. Agora o Criador não te vê mais em carne. Agora tu não sois carne, tu és um ser perfeito. Vestido de carne, é diferente. É diferente. Entende isso? Então ser guiado pelo Espírito é ser guiado pelo Evangelho, que é um pacto para os espíritos. Entende? E você não vê ninguém falando isso. É que eles falam o que eles receberam. E eu falo o que está na minha consciência. E ele fala o que está na consciência dele. Entende? Imagina se todo mundo falasse a mesma coisa. Não tinha graça. Entende? Por isso que hoje eu não saldo mais ninguém com paz e graça. Não, isso passou. Esse é o pacto da graça. Eu posso dizer paz eterna. Aí sim, é uma paz do Evangelho eterno. Mas está errado, abençoado, ninguém faz nada errado. Nada que a pessoa faz, ele faz errado. Por exemplo, a pessoa deu 10 tiros num ali. Aí você vai lá perguntar se ele está errado. Ele vai dizer que está certo. Então ele não fez nada errado. Eu não estou dizendo para mim, o que ele fez para mim, não. Ele fez, abençoado, e ele não fez errado. Ele fez uma coisa que está certo para ele. Entende? Por exemplo, a pessoa que dá dízimo até hoje lá no sistema, ele acha que está certo, então ele está fazendo o que está certo. Eu não dou porque se eu der eu estou fazendo uma coisa errada. Então, para mim, isso é errado. Então eu não vou dar. Porque é errado. Mas para quem faz, não é errado. Entende? Se sois guiado pelo Espírito, não estás mais na lei. Tu deixou a lei, tu deixou morto e viesse para a época do Espírito eterno. Então tu não estás mais em lei nenhuma, abençoado. Tu não estás mais debaixo de lei. Vamos ler o 19. Porque as obras da carne são... As obras da carne são o quê? As obras da carne são manifestas. São manifestas como? As quais são adultério. Adultério, abençoado, não é pecado, é obra da carne. Entende? Quem vive adulterando não está pecando, está praticando obra da carne. Está escrito aqui. São o quê? Primeira coisa, obras da carne são adultério. E o que mais? Prostituição. Não é pecado se prostituir, não é pecado, abençoado. É obras da carne. E a carne acaba no cemitério. Tudo vai para debaixo do chão, carne vai para debaixo do chão. E ali se acabam as suas obras. Impureza, tem gente que é muito impura. Lascívia, são obras da carne. E o que mais? Idolatria, não é um Zé Pilintra da madrugada, não é uma pombagira, 7 saia, não, obra da carne. O que mais? Feitiçaria. Quer dizer que feitiçaria não é um enxum do lodo, o arranca-toco, não? Eu lembro de um abençoado que trabalhou junto comigo aqui um tempo, no Pernambuco, e ele tinha nome de demônio que ninguém...
Arranca toco. Esse é bom para quem desmata, né? Leva ele lá pro lado do Amazonas, que tem muito desmatamento, não fica um toco que ele não arranque, né? Arranca toco. Mané pequeno, olha só que demônio que ele chamava. Mané pequeno. Ah, isso não é feitiçaria? Não, abençoado, não. É obra da carne. Agora, olha só, um dos atributos da carne é feitiçaria. A pessoa vive nisso, daqui a pouco ela está vendo o inferno, está sonhando com o inferno, no lago de fogo, está vendo um monte de gente chamando por lá dentro do lago de fogo, está vendo um vulto dentro de casa, está vendo as mesas sair do lugar, as cadeiras se balançar, sabe? Está vendo um vulto preto no meio do caminho, porque a carne, um dos atributos da carne é feitiçaria. São atributos da carne, que está na carne, são as obras que são manifestas. Então são atributos que estão escondidos dentro da carne, se manifesta como adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, aquela pessoa que arruma inimizade com todo mundo, porfia, imulações, ira, peleja, dissensões, heresias, são obras da carne. São atributos da carne. Entende? Versículo 21 agora. Inveja. A inveja não é um demônio. Não, é obra da carne. Homicídios. Homicídio. Pessoas que são matadores de aluguel. Mas ele não tem um enxum da morte nele. Obra da carne, abençoado. E se alguém não concorda, isso é assim. Eu não estou perguntando se alguém concorda ou não. Isso é assim. Bebedices. Ah, não é um Zé Pilintra? Glutonaria. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes no passado vos disse, Shaolo dizendo isso, Paulo dizendo isso, que os que cometem tais coisas, os que vivem na prática dessas coisas, vão para o quinto dos infernos. É assim que está escrito? Paulo nunca falou no inferno, nesse inferno aí, porque ele não existe. Ele não ia se ocupar de uma coisa, ele falar de uma coisa que não existe, que é uma mentira. Por isso que ele nunca falou disso. Os que cometem isso, os que vivem na prática disso, não herdarão o reino de Deus. E o reino de Deus não tem nada a ver com tu ir morar no céu. O reino de Deus não tem nada a ver com a salvação das religiões. Tem a ver com a salvação vamos dizer, a salvação da verdade. Mas a salvação da religião não. Porque a salvação da religião é o quê? É você aceitar Jesus, se batizar nas águas, tomar o vinho e comer o pão, fazer tudo que eles te mandam e quando você morrer, você vai morar no céu. E essa salvação não existe. Isso não existe. Isso é uma invenção. Isso é uma mentira. As pessoas acreditam nisso porque eles foram aprendidos nisso. Eu passei 32 anos acreditando nisso. Mas isso não é verdade. O reino de Deus está dentro de você. Como que tu vai ficar fora do reino de Deus se ele está dentro de ti? Me diz. E não é dentro de você, abençoado, que está lá no sistema. Está dentro das pessoas que estão no planeta. Para ela viver, ela que não é carne, ela que é um ser perfeito, tem o direito de reinar em vida por Jesus Cristo. Reinar nessa vida eterna aqui, enquanto está vestido de carne. Mas se a carne é quem está reinando nesses atributos, praticando esses atributos, ele não reina em vida. Quem está reinando é a carne, e não o ser. Entende? Quem está reinando é a carne e não o ser. Então ele não herda o reino espiritual. Ele não herda o reino dele. Porque vamos dizer que tu és filho do Eterno. Então tu és um eterno filho. E que o que é do filho é do pai.
então tu não vai tomar posse daquilo que é do teu pai, porque tu tá dando mole para a tua carne. Tu tá deixando ela fazer o que ela quer. Então esse direito teu é tirado de reinar em vida, de ter palavra de rei, de ser soberano, reinar em vida. Não tem nada a ver com morar no céu. E a pessoa que vive assim, J. Fernando, quando ele morrer, ele não vai morrer. Um dia ele vai, vou falar uma palavra aqui que vai ser um escândalo para muita gente. Um dia ele vai se desencarnar. Essa é a palavra certa. Você está encarnado no Manuel, vestido do Manuel. Quando você dá um pontapé no Manuel, o Manuel cai sem vida, porque ele é a carne. E a carne vai para o buraco, vai para o cemitério. Mas você não vai para lugar nenhum, você já está. Mas você não teve o direito de reinar em vida, porque você deu mole para a sua carne e deixou ela fazer o que ela quer fazer. Entende? Por exemplo, a moça hoje, ela faz programa, ganha 5 mil num programa. Então, por semana, ela ganha 50 mil. Ela não conhece a verdade. Mas se ela conhecer a verdade, e ela continuar nisso, então o ser que está dando vida a ela, está dando mole para ela. Entende? Porque a carne está reinando. Ah, mas estou ganhando 50 mil por mês. Mas quem vive nessa prática não reina em vida por Jesus Cristo. Dizendo ele lá, por Jesus Cristo. Hoje não tem mais Jesus Cristo. Hoje tem Ial, o Criador, o Papai. E eu te provo isso em 2 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 23. Leia lá, eu não vou ler hoje, leia lá. E veja que hoje o Pai é tudo em todos. Cristo reinou até colocar o último inimigo debaixo dos seus pés. E ele fez isso lá nos anos 75, quando ele regressou para fazer o juízo. Então ele já fez isso. Hoje o papai é tudo em todos. Então você mesmo é o papai. Eu e o pai somos um. Entende isso, abençoado? Não tem nada a ver com ir morar no céu, não. Isso não tem nada a ver, não. Agora, como que se eu permitir o meu corpo fazer isso, a minha natureza caída fazer isso, eu posso falar para o dia de hoje, eu sou saudável? Não. Porque a minha natureza caída, a minha natureza não, né? A natureza caída do meu avatar, do meu corpo, está reinando, está fazendo o que ela quer. Entende? Então eu não posso herdar o reino do meu pai. Por conta disso, só por conta disso, só por conta disso. Mas tu já viu se o filho perdeu o direito que ele tem na casa do pai? Não existe isso, né, abençoado? Conselhos finais, vamos terminar porque eu sei que essa aula aqui foi show de bola, né? Show de bola. Mas eu quero terminar ainda lendo Efésios 5:27, para entrar nos conselhos finais. Um ser desperto, uma consciência ativa, desperta, uma consciência que se expandiu e entende quem ela é, entende isso aqui, ó. Olha o que Paulo escreveu, para apresentar a si mesmo, ou seja, o sofrimento da cruz foi para apresentar ele mesmo, para quando ele olhar, ele vê, em uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, a igreja que era o Espírito, o ser eterno, não tem mácula, não tem ruga, mas é santa, é perfeita e ela é irrepreensível. Aos olhos dele, você não tem nada que precisa consertar. Aí é quando eu sou uma consciência desperta e entendo que eu sou perfeito, sem nenhum defeito, um Deus vestido de carne. E eu tendo essa consciência expandida, essa consciência ativa, esses olhos iluminados, esse ser de luz que eu sou despertado, quem sou eu, o eu sou, eu não vou deixar esse corpito fazer burradas por aí,
para não perder o meu direito de rei. Entende? Eu tenho que saber o que é meu, o que é dele, o que pertence a mim e o que pertence a ele. O que pertence a ele, eu corto o mal pela raiz. E não é só adultério, não. Não. Sabe o que é? É o meu filho dizer benção papai e eu cair na burrice e dizer Deus te abençoe. Eu já estou lascado. Entendeu? E aí, abençoado? Melhor dia aí, abençoado. Melhor dia. E se ele ficar bravo? Se ele ficar, ficou. Eu vou fazer o quê? Hã? Entende isso? Abençoado, assim devemos viver. Neste entendimento eterno. Não é um pensamento, é um entendimento eterno. Sem temor do mal, sabendo que tudo está bem, vivendo os melhores dias. Entende? Isso é o meu conselho final. Devemos viver nesse entendimento, sabendo que tudo está bem, abençoado. Ainda que esteja um momento difícil para o meu avatar, o meu corpício, a minha roupa, entende? A minha roupa, que é esse homem físico que você está vendo, ainda que ele esteja passando por uns momentos difíceis, eu, como uma consciência eterna, vou buscar melhores momentos para ele. Vou trabalhar para dar o melhor para ele. Trabalhar em quê? Na minha consciência. Na minha consciência. Vou lutar na minha... Não é lutar. Os direitos são meus. Vou pegar aquilo que está no meu mundo, na quinta dimensão, na Nova Jerusalém, no reino espiritual, no plano que é o meu plano, que se chama plano espiritual, para trazer o melhor para o meu avatar. Melhor para a minha roupa de carne. Entende? Mas para mim tudo está bem. Tudo está bem, abençoado. Tudo vai bem. Tudo está maravilhosamente bem. Sem temor do mal. Sem temor do mal. Sabendo que tudo está bem, vivendo meus melhores dias, abençoado. Melhor dia, melhor tarde, melhor semana, melhor ano, todos abençoados.